A primeira questão, a escala de Dó maior divide-se em... Então, o que a gente tem que ter em mente é a própria escala, ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E como que é dividida essa escala? Ela é dividida em 2 tetraacordes. Então, a resposta C é a correta. Por que 2 tetraacordes? Tetra, 4. Então, veja, se eu pegar o primeiro tetraacorde, o Dó, o Mi, o Sol e o Si. Esse é o primeiro tetraacorde, que vai formar o acorde Dó com sétima maior, né? Então, Dó com sétima maior. Mas eu tenho dentro da mesma escala o segundo tetraacorde, Ré, Fá, Lá e o Dó, que vai me formar um acorde de Ré menor 7. Então, a escala é formada por 2 tetraacordes, o primeiro e o segundo, ok? Então, a resposta correta é a resposta C, 2 tetraacordes, ok? A pergunta número 2. Os tons vizinhos guardam entre si certa relação de maior ou menor afinidade, se classificam como... Ok. Tons vizinhos, lembra quando a gente conversou um pouquinho sobre tons vizinhos? Quem são os tons vizinhos? Então, vamos aproveitar até a própria escala de Dó maior que já está aqui. Quem que seria o tom vizinho de Dó? Então, vamos transformar essa escala num campo harmônico, assim vai ficar mais fácil da gente entender tons vizinhos. Tá vendo? Então, esse seria o campo harmônico de Dó maior. E vamos usar essa escala como para exemplificar a resposta da segunda questão. Se eu tenho o acorde Dó maior aqui, quem que é o tom vizinho de Dó maior? O 4º grau, este, e o 5º grau, este. Né? Por quê? Veja, aqui eu tenho a nota Dó, aqui, e aqui nesse acorde aqui eu tenho a nota Sol, que são graus conjuntos, ok? Então elas têm essa afinidade de maior e menor. Então o tom vizinho ele é o 4º e o 5º grau da tonalidade que está se falando. Então seriam tonalidades diretas e indiretas. Então a resposta correta seria a resposta A, diretos e indiretos. Tudo bem? O ideal seria você fazer isso com todas as escalas. Pega todas as tonalidades, faz a escala como eu fiz aqui, e aí você então vai estar achando o 4º e o 5º grau de cada escala, e você vai ter então a tonalidade ou os tons vizinhos, tá bom? Quando eu vou para a pergunta número 3, para que as figuras tenham um valor determinado na duração do som, esse valor é previamente convencionado pela fórmula de compasso, e esse espaço de duração que se dá o nome de... Então, o que ele está querendo dizer? Que quando tem uma escrita musical, vou colocar um exemplo aqui, um compasso, né? Esse aqui, posso colocar isso aqui também, isso aqui, ok. Quem está determinando o valor das notas é a fórmula de compasso. Então, a própria afirmação fala para que as figuras tenham um valor determinado e esse valor previamente convencionado. Quem vai convencionar o valor de cada figura musical é a fórmula de compasso. Lembra a unidade de tempo e unidade de compasso. Então, a unidade de tempo vai determinar o valor de cada nota. Então, esse conjunto de informações é o que a gente chama de tempo. Então, a resposta correta é a letra B. Tempo, ok? Que é o que forma o compasso da música. Depois a pergunta número 4. Está escrito assim: as notas cromáticas da escala menor, com exceção da alteração do 7º grau, que pertence ao tom homônimo, tem origem nos tons quais? Vamos pegar a escala de Dó de novo. A escala de Dó é legal que dá para a gente aproveitar ela para um montão de coisa, né? Vamos pegar aqui, vamos deixá-la normal, sem a tríade, sem o campo harmônico. Vamos voltar à escala de Dó normal para justificar essa resposta da pergunta número 4.
com a exceção do quarto grau, do sétimo grau. Por que o sétimo grau? Olha só. Primeiro grau está aqui. Primeiro, segundo, algarismo romano, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, que é o que a gente chama de sensível, né? Sensível. Então, quando a gente faz a escala cromática dessa escala, a subdominante e a dominante, ou seja, a subdominante está aqui, é o quarto grau, e a dominante está aqui, é o quinto grau. Esses dois graus dessa escala são elas que são responsáveis pela origem dos tons dentro da escala cromática. Então, a resposta correta seria a letra B também, que seria subdominante quarto grau e dominante quinto grau. Ok? Depois, a pergunta número 5. O efeito da síncope produz o quê? A gente sabe que a síncope é quando você tem um deslocamento da acentuação forte. Então, vamos exemplificar aqui. Lembra quando a gente tem isso aqui? Normal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se eu pego esse deslocamento do primeiro tempo aqui, por exemplo, e eu faço isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Observa que o primeiro tempo foi embutido aqui. Ele não soou, ele já está emendado. Isso chama-se síncope, ok? Então, o que causou isso aí? Um deslocamento da acentuação natural. A acentuação natural seria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mas aqui ela foi omitida pela síncope. Então, isso aí chama-se deslocamento da acentuação natural. Isso é uma síncope. Então, a resposta correta seria a resposta C. Ok? Agora, a pergunta número 6. O ornamento, apogiatura, né? Tem apogiatura, tem trinado, tem um monte de enfeites, né? Na música. Ornamento é enfeite. Ok. Como que pode ser a apogiatura? Quais são os dois tipos de apogiatura que pode acontecer? Apogiatura simples ou sucessiva. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para você. Se eu tiver uma nota, vamos colocar aqui isso aqui, compasso binário. Então, aqui eu tenho duas notas Sol, uma acontecendo no primeiro tempo, outra acontecendo no segundo tempo. Se eu coloco esse Lázinho aqui bem pequenininho, é uma apogiatura, tá vendo? Em vez da pessoa executar Sol, Sol, ela vai fazer Sol, Sol, tá vendo? Lá, Sol, Sol. Não entra na contagem de tempo porque ela faz parte do ornamento, do enfeite, por isso que elas são escritas menores e cortadinhas, ok? Mas ela pode, isso aqui seria uma apogiatura simples. Mas eu poderia também fazer o mesmo compasso e fazer uma apogiatura sucessiva, ó. Olha só, também vai ser escrita com notas menores, tá vendo? Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Fá, Sol. Então aqui era Lá, Sol, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Sol, tá vendo? Tran, tan, tadadadam, tan. Então isso aqui é uma apogiatura sucessiva e essa aqui é uma apogiatura simples. Então a resposta certa é a letra E, ok? A questão número 7. O tom do qual se procuram os tons vizinhos é chamado de... Então vamos pensar, antes de eu responder a questão correta, vamos imaginar o seguinte. Toda vez que fala assim, eu quero, por exemplo, a tonalidade de Fá maior e Sol maior, ok? Elas são tom vizinhos de quem? De Dó, certo? Então, o Fá maior e o Sol maior são tons vizinhos de Dó maior. Então, a pergunta é, o tom do qual se procuram os tons vizinhos é chamado de tonalidade principal. Então, tem que ter a tonalidade principal para daí dela
buscar quem são os tons vizinhos. Então a resposta correta é principal. Ok? Facinho essa. O intervalo consonante. Quando... Aí que tá. Vamos lembrar de intervalos um pouquinho? Se eu colocar, por exemplo, o intervalo de quarta. Do, Fá. Ok? Isso é um intervalo de quarta. Vou colocar aqui um outro intervalo. Do e Mi. Intervalo de terça. Ele pede resolução para fechar a harmonia, ou seja, ele cai dentro de um acorde chamado dominante. A dominante é quando você não vai terminar uma música num acorde dominante, um quinto grau. Não, porque ele pede resolução, que você pode terminar no primeiro ou no sexto grau. Ok? No caso aqui, eu tenho uma quarta, aqui uma terça. Ele pede resolução, eu posso acabar a música aqui e aqui? Posso. Então, quando isso acontece, chama-se de intervalo consonante. Ele não pede resolução, você pode acabar ali. Se eu fizesse, por exemplo, do, sol, tchan, eu tenho que resolver. E aí, então, ele é chamado de intervalo dissonante. Ok? Depois, a 9. O conjunto de sons ouvidos simultaneamente e cuja a relação de alteração sendo determinada pelas leis da natureza, dá-se o nome de... Vamos imaginar, se eu tenho isso aqui, eu estou ouvindo esses três sons simultaneamente? Não. Do, Mi, Sol, um de cada vez. Mas se eu tenho isso aqui, tcharam, o som está acontecendo as três notas ao mesmo tempo. Então, quando isso acontece, nós chamamos de acorde, ok? Então, a resposta correta é a letra C, acorde. Isso aqui não é um acorde, isso aqui é um arpejo, ok? Essa aqui, então, é um acorde. Então, a resposta correta é a letra C. A 9. Os tempos agrupados em porções iguais, de 2 em 2, 3 em 3 ou 4 em 4, constituindo uma unidade métrica. Como que chamamos isso? Simples. Quando a gente tem uma escrita musical, a pauta é dividida em compassos, ok? E esses compassos, eles são organizados de que maneira? De agrupamentos de quantidade de som, de tempos. Quantidade de tempos, não de sons, ok? Então, a cada pedaço desse, cada agrupamento desse, nós chamamos de compasso, que é a resposta dessa pergunta. Seria a resposta D, a letra D, ok? A pergunta número 11. O colorido da música consiste no ou na... O que consiste? Na intensidade do som, ok? Então, quando a música, a dinâmica... Lembra, nós temos lá P, PP, que é pianíssimo, F... forte, fortíssimo. Então, o colorido dessa música é dada pela intensidade que ela é tocada. Então, seria a resposta B, intensidade dos sons. Ok? E a 12 e última dessa série, quando entre dois sons há mais de uma nota característica, uma delas será característica principal e as outras serão características o quê? Então, é só pensar na questão da tríade. Vamos deixar aqui a tríade de Dó. Dó, Mi, Sol. Essa aqui, então, é a característica principal, que a gente chama de tônica. É ela que dá nome, inclusive, para a tríade, nome para o acorde. É o acorde Dó. E essas outras duas, no caso é a terça e a quinta, como é que chama? São características, se aqui são características principais, essas duas aqui são características secundárias. Ok? Então, a resposta correta, a letra C, características secundárias. E aqui então a gente fecha então, essas 12 questões do exame da ESA do ano de 2010. Ok?